Olá a todos, preparem-se para um mergulho profundo, hein? Hoje a gente vai desvendar o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. É isso aí. Vamos entender como essa gigante brasileira se organiza em termos de valores e regras. E olha, já vou avisando. Esse código não é só para os carteiros e atendentes, não. Ah, não, muito mais amplo. Aprende todo mundo que tem algum tipo de relação com os Correios. Desde a alta diretoria, Até fornecedores. voluntários parceiros. É uma rede enorme. E o desafio, né? É fazer com que todos sigam os mesmos princípios, mesmo quem não é funcionário direto. É como garantir que um fornecedor lá do outro lado do mundo esteja alinhado com a ética dos Correios. Essa parte é complexa. E para garantir esse compromisso, o código exige que cada pessoa de cada área formalize seu comprometimento. Mas vamos direto ao ponto. Abrindo esse código para entender o que realmente importa. Começando pelos princípios. Dignidade, imparcialidade, sustentabilidade, transparência. Muita coisa, hein? E esses princípios não estão ali só para constar, eles têm base na legislação brasileira e se conectam com a missão, visão e valores dos Correios. É como se dissessem, levamos a ética a sério e ela faz parte do nosso DNA. Exatamente. E por falar em valores, o documento destaca 8 valores essenciais. A adaptabilidade, aprendizagem contínua, integração, integridade, orgulho em servir, orientação ao futuro, respeito às pessoas, responsabilidade e compromisso. É muita coisa para a gente analisar. É verdade. Mas repare que esses valores não são só palavras bonitas. Eles se traduzem em comportamentos esperados, guiando as ações de todos que se relacionam com os Correios. No fim das contas, de que adianta ter um código se ninguém o coloca em prática? Seria só um monte de papel. E por falar em prática, o código detalha os compromissos dos funcionários. Isso mesmo. Tem regras sobre conflito de interesses, uso dos recursos da empresa, comportamento nas redes sociais. É um guia completo para ser um funcionário exemplar. Um ponto que me chamou a atenção foi a regra sobre publicar trabalhos usando conhecimento dos Correios. É mesmo. Você precisa de autorização. Sério. Isso mostra como uma empresa valoriza a propriedade intelectual. Protege seu conhecimento. É como se dissessem: o conhecimento adquirido aqui é valioso e queremos garantir seu uso responsável. Exatamente. Mas o código também se preocupa com o bem-estar dos funcionários, né? Sim. Aborda temas delicados como discriminação, assédio e denúncias. Mostrando compromisso com um ambiente de trabalho seguro e justo. E tem até um sistema de proteção para quem denuncia irregularidades. Isso, garantindo que as pessoas possam falar sem medo. Sem medo de represálias. Ah! Mas calma lá, o código não é só sobre obrigações. Os Correios também se comprometem com seus colaboradores. Verdade. Eles prometem um ambiente de trabalho saudável, comunicação aberta e proteção da privacidade dos funcionários. É uma via de mão dupla. Com certeza. Direitos e deveres para ambos os lados. É isso aí. E a ênfase na diversidade e prevenção da discriminação, né? Sim, sempre presente. Reforçando esses valores. Os Correios querem ser um reflexo da sociedade brasileira. Com respeito e oportunidades para todos. E essa preocupação com a ética vai além dos muros da empresa. O código define como os Correios devem interagir com o governo, a sociedade, clientes, fornecedores. Até com a concorrência. É uma rede ética que se expande para todos os lados. É verdade. Eles prezam pela competição justa. Rejeitam práticas que prejudicam o mercado. Tipo, Cartéis. manipulação de preços. É como se dissessem: queremos vencer, mas de forma justa, sem prejudicar ninguém. E por falar em ser explícito, o código tem regras bem detalhadas sobre presentes. E hospitalidade também. Tem limite de valor, frequência, até lista do que é aceitável ou não. É para evitar qualquer tipo de conflito de interesses. E a regra sobre presentes acima de 100 gnois. Essa é interessante. Ou doa para caridade ou vira patrimônio dos Correios. Imagina a cena. Você ganha um presente caríssimo e tem que doar ou entregar para a empresa. É a ética acima de tudo. Parece até piada, mas é a realidade. E para garantir que tudo seja seguido, tem a comissão de ética, responsável por investigar violações e aplicar sanções. Essa comissão tem um papel fundamental. Não só pune quem desrespeita as regras, mas também promove treinamentos. Para que todos estejam cientes do código. Uma escola de ética dentro dos Correios. É uma boa analogia. E com isso, chegamos ao final da primeira parte da nossa análise. Desvendamos os princípios, valores e compromissos. Na próxima parte, a gente se aprofunda em como esse código se aplica nas relações dos Correios com os diferentes grupos, do governo à concorrência. Retomando nossa análise, vamos mergulhar em como os Correios se comprometem a agir em relação aos diferentes stakeholders. E a lista é grande. Vimos isso no começo. Governo, sociedade, clientes, fornecedores, parceiros, concorrentes. Ufa! É como se o código tentasse criar uma rede ética ao redor dos Correios. Mas como isso funciona na prática? Boa pergunta. Começando pelo governo e a sociedade,
O que me chamou a atenção foi a ênfase na boa governança e no papel dos Correios como agente de desenvolvimento. Interessante isso. Eles se posicionam não só como uma empresa, mas como um ator importante no desenvolvimento do país. Apoiando ações governamentais, programas sociais, investindo em comunidades. Uma visão que vai além do lucro. Exatamente. E essa responsabilidade social se estende à proteção de dados. Sim, dos funcionários, clientes e terceiros. É muita informação sensível passando pelos Correios, né? Segurança e privacidade são essenciais. E o código deixa claro que eles levam a sério a legislação de proteção de dados. Afinal, ninguém quer ter seus dados vazando por aí. Falando em clientes, o código promete um atendimento de primeira. Cortês, transparente, eficiente. Só o que a gente espera, né? É o básico. A satisfação do cliente é fundamental para qualquer empresa. E o código reforça a importância de oferecer produtos e serviços de qualidade. E estar aberto a sugestões, críticas e reclamações. É como se dissessem: estamos aqui para servir e queremos ouvir você. Seja bom ou ruim. Essa abertura para o diálogo é essencial para construir confiança. E essa mesma ética se aplica nas relações com fornecedores e parceiros. Claro, os Correios se comprometem a trabalhar apenas com empresas que compartilhem seus valores. Éticos e de sustentabilidade. Isso mesmo. Nada de fechar os olhos para práticas duvidosas só por um preço mais baixo. A ética em primeiro lugar, em toda a cadeia de produção. E a concorrência? Como fica? Competição justa é um princípio fundamental. Sem espaço para jogadas sujas, nada de cartéis, manipulação de preços. Práticas que prejudicam o mercado. É como o jogo de futebol. Todos querem vencer, mas dentro das regras. E o código deixa claro que os Correios querem competir de forma limpa. Ética acima de tudo. Mas quem garante que tudo isso seja colocado em prática? A Comissão de Ética, lembra? Ah, verdade. Que ela tem o poder de investigar denúncias, aplicar E sanções. principalmente promover a educação em ética. É como se fosse um guardião do código, garantindo que ele seja mais que um documento. Que ele seja vivido na prática. Exatamente. E chegamos à parte final da nossa imersão no Código de Conduta dos Correios. Exploramos os detalhes, os compromissos. Mas agora, a grande pergunta: qual o impacto real na prática? É a questão-chave. Um código por si só não garante nada. É preciso que ele seja internalizado. Que as pessoas acreditem e ajam de acordo com seus princípios. Aí sim, a busca por uma conduta ética pode trazer benefícios reais. Tanto para os Correios quanto para a sociedade. E para uma empresa como os Correios, essa confiança é fundamental, né? Sem dúvida. Estamos falando de entregas, documentos, correspondências. Coisas que impactam a vida de milhões de brasileiros. A reputação dos Correios é um ativo valioso, construído ao longo de décadas. Verdade. Um escândalo de corrupção, por exemplo, poderia causar um dano enorme a essa imagem. Seria um desastre. Mas o exemplo dos Correios nos leva a uma reflexão mais ampla. Qual o papel das empresas na construção de uma sociedade mais ética? Boa pergunta. Será que a ética se resume a seguir as leis? Ou vai além disso? É um debate fundamental. As empresas têm um papel social que vai além do lucro. Elas precisam agir com responsabilidade, integridade. Respeito a todos os stakeholders. Funcionários, clientes, fornecedores, comunidade. E essa responsabilidade inclui promover a ética, a transparência, a justiça, Em todas as suas ações, desde as pequenas decisões do dia a dia. até as grandes estratégias. Exatamente. E o Código de Conduta dos Correios é um exemplo interessante de como uma empresa pode se comprometer com esses valores. Mas é preciso ir além do papel. A ética precisa estar na cultura da empresa. Nas atitudes, nas decisões de cada um. Isso mesmo. E para nossos ouvintes, fica a provocação. Como a ética se manifesta na sua vida profissional? Você já se deparou com dilemas éticos no trabalho? Como você agiria se visse alguém desrespeitando o código de conduta da sua empresa? São perguntas importantes para refletirmos. A ética não é um conceito abstrato Ela se materializa nas nossas escolhas. nas nossas atitudes, E construir uma cultura ética é um desafio constante. que exige atenção, diálogo. E coragem para fazer o que é certo. Mesmo quando é difícil. E assim, chegamos ao final da nossa imersão no Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Esperamos que essa jornada tenha sido instigante e provocadora, que tenha levado você a refletir sobre a importância da ética nos negócios e na sociedade. Até a próxima.